Olá, senhores, vamos fazer uma questãozinha de pressão. Só lembrando aí, para quem está no curso Enem aí, eu passei a listinha. Esse último exercício eu misturei os exercícios, coloquei uma figura diferente, o gabarito de outra, mas aqui no vídeo está tudo certinho. Então vamos lá. Um tubo capilar de comprimento 5A. Então você tem um tubo aqui, ó, comprimento 2A mais 2A, dá um total de 5A. É fechado em ambas as extremidades. E contém ar seco, que preenche o espaço do tubo não ocupado pela coluna de mercúrio, de massa específica Rho e comprimento A. Onde está um ponto de interrogação aqui, na verdade, é Rho, a letra do alfabeto grego, assim como aqui nas alternativas também é Rho para nós, certo? Então ele está falando aqui que nesse trecho tem mercúrio, de densidade Rho, e aqui tem o ar, e aqui também temos o ar. Quando o tubo está na posição horizontal, as colunas de ar seco medem 2A. Levantando-se lentamente o tubo e levantar lentamente de forma que a temperatura não varie, tá? A posição vertical, as colunas de ar têm comprimentos A e 3A agora para nós. Nessas condições, a pressão do tubo capilar, quando em posição horizontal, é... Senhores, eu vou chamar o tubo do lado esquerdo aqui de 1 e o setor do tubo aqui do lado direito 2. Nós sabemos que o ar aqui, eu vou poder falar que ele está numa pressão P, tanto de um lado como do outro, já que eles ocupam o mesmo espaço e estão à mesma temperatura, portanto a pressão também vai ser igual. Ao erguer esse tubo na vertical, eu vou falar que aqui veio para a posição 1 e lá embaixo foi para a posição 2. E agora eu vou falar que esse tubo, esse ar, se encontra numa pressão P1, e aqui embaixo eu vou falar que ele se encontra numa pressão P2 aqui para nós, certo? Então a gente percebe que está ocorrendo uma transformação gasosa aqui para nós. E quando a gente trabalha com transformação gasosa, a gente pode trabalhar com aquela equação geral dos gases, a chamada PVT, e pô, voltou para nós. Como a gente já garantiu aí que a temperatura não muda, nós já podemos desconsiderar as temperaturas aqui, né? Cancelar a temperatura de um lado e do outro. Então, no caso do capilar 1, a pressão no início era P. O volume no início, ocupado por ele, era a seção transversal desse tubo, né? Então, esse tubo aqui, vamos imaginar que ele fosse circular, ele tinha uma área aqui, né? Até chegar do outro lado. Essa área, eu vou falar que vale S, e ela vai ficar constante em todos os pontos, em todos os momentos que a gente estiver trabalhando, seja na horizontal ou na vertical. Então, o volume ocupado pelo gás seria essa área de seção S, vezes a altura, o comprimento dele, que vale 2A. Vai ser igual à pressão aqui no capilar 1, que a gente vai falar que é P1, vezes o volume que o ar ocupa, que é a área de seção transversal, S, e vezes o comprimento que esse ar está ocupando, o volume, né? A altura que ele está ocupando aqui, que vale 3 vezes A para nós. Aqui, senhores, a gente percebe que a gente pode cortar S de um lado com S do outro. Esse Azinho aqui a gente também pode cortar o Azinho de um lado com o Azinho do outro. E, portanto, a gente descobre que a pressão P1 ela vai ser 2 vezes a pressão P, que é o que eu tinha antes de virar o tubo, dividido por 3. O 3 estaria multiplicando, passa dividindo. Agora eu vou pensar lá no capilar 2, segundo setor. Naquele segundo setor, nós vamos aplicar o PVT pivotó, a temperatura também a gente já pode cancelar. E a pressão no início também era P. A seção transversal, o volume dela, né? É a seção transversal de área S vezes a altura que era 2A. Tudo isso aqui na segunda situação para nós, certo? Tem que ser igual à pressão no final, que a gente chamou de P2, vezes o volume ocupado por esse gás no final, que é a área de seção transversal S, vezes a altura do tubo aqui, que vale A. S corta S, esse Azinho corta Azinho, e a gente finalmente chega aqui, a pressão ocupada pelo gás aqui na segunda situação equivale a 2 vezes a pressão que ele tinha anteriormente, ou seja, P2 é igual a 2P para nós. Dessa forma agora, olha o que a gente pode pensar. A pressão P2 que o ar está sofrendo aqui, está sujeito, é a somatória de quem está pressionando ele em cima, ou seja, a pressão do mercúrio, chamada de Hg, e mais a pressão P1 que o ar exerce lá em cima, ó, empurrando o mercúrio para baixo sobre o ar, na segunda posição ali, com aquela pressão P2.
Então, nós vamos poder falar, ó, que esta pressão P2 é igual à pressão do mercúrio, exercida pelo mercúrio, mais a pressão do gás lá no capilar 1, certo? Essa pressão P2, ó, nós descobrimos aqui, ela vale 2 vezes P. Então, vamos substituir aqui, ó, vai ficar 2 vezes P. Tudo isso é igual à pressão do mercúrio. A pressão do líquido mercúrio aqui para nós, a gente pode calcular seria o peso dele dividido pela área, né? Então seria, lembrando aqui que pressão na forma universal é força sobre área. No caso do mercúrio, seria o peso do mercúrio dividido por essa área. O peso é a massa vezes a gravidade. E a área de seção transversal aí do tubo nós estamos chamando de S. E como nós sabemos que a densidade é massa por volume, essa massa a gente pode colocar como densidade vezes o volume, né? Tudo isso vezes a gravidade, dividido por S. O volume, então, vai ficar dessa forma, ó. A densidade do mercúrio ele chamou de ρ. O volume ocupado pelo mercúrio é a seção transversal dele, vezes a altura, que é A. Tudo isso vezes a gravidade e dividido pela área de seção transversal S de novo. Mais a pressão do ponto 1, que nós vimos aqui que vale 2P sobre 3. Então, aqui S a gente pode cortar com S, né? Então, a gente chega aqui que é o ρ vezes a altura vezes o G, como se fosse a pressão hidrostática exercida por esse líquido mesmo, né? A densidade vezes a gravidade vezes a altura do líquido, que é o Azinho. O 2P sobre 3, que está positivo de um lado, vai passar para o outro lado negativo. Então, vamos ficar 2P menos 2P sobre 3. Tudo isso é igual a ρ vezes A e vezes G, que seria a densidade do mercúrio vezes a altura dele e vezes a gravidade, a pressão hidrostática. 2P menos 2P sobre 3, se vocês tirarem o mínimo e fizer essa continha aqui, a gente vai sobrar 4 vezes P sobre 3 é igual a ρ vezes A vezes G. E aí, passa o 3 multiplicando e o 4 dividindo, a gente finalmente chega que essa pressão vai ficar 3 vezes a gravidade, vezes a densidade ρ e a altura A, e tudo isso dividido por 4. Portanto, senhores, a gente deduz aí, chega, né, que a resposta para a pressão P que o ar ocupava antes, na posição horizontal, dá para nós aí a nossa alternativa A. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.